Pare de uma vez. Chega de ser refém dos pensamentos negativos. Acorde. Você não precisa continuar sendo refém dos pensamentos negativos que drenam sua energia, roubam sua paz e limitam sua vida. Essa prisão invisível pode parecer impossível de quebrar, mas hoje eu vou te mostrar como o poder do pensamento positivo pode abrir essas grades, libertar sua mente e transformar completamente a forma como você vive. Quantas vezes você já acordou sentindo que nada daria certo antes mesmo de começar o dia? Quantas vezes uma voz insistente dentro de você repetiu: "Não adianta tentar, vai dar errado, você não consegue"? Essa voz, alimentada pelos pensamentos negativos, age como um carcereiro implacável, reforçando diariamente as correntes do pessimismo. É assim que nos tornamos prisioneiros de uma realidade que parece sempre pesar contra nós. Ser refém dos pensamentos negativos é carregar um fardo invisível. É como caminhar com uma mochila cheia de pedras que ninguém mais vê, mas que pesa em cada passo. Cada pedra é uma lembrança dolorosa, uma crítica interior, uma frustração não superada. E o mais cruel é que, por convivermos tanto tempo com esse peso, passamos a acreditar que ele faz parte de quem somos. Essa prisão não se limita à mente, ela afeta o corpo e o espírito. O corpo adoece porque a mente saturada de negatividade produz tensão, insônia, ansiedade. A energia vital diminui e a vida perde cor. Relações se desgastam porque quem vive em baixa vibração acaba transmitindo desânimo e insegurança. A espiritualidade enfraquece porque o coração fica fechado, como se a luz interior tivesse sido apagada. E o pior é que muitas pessoas nem percebem que estão presas. Elas se acostumam com a cela. Aceitam como normal viver em permanente estado de alerta, medo e desconfiança. Mas a verdade é que viver assim é apenas sobreviver. E você não nasceu para sobreviver, nasceu para viver plenamente, com força, coragem e confiança. A boa notícia é que reconhecer essa prisão já é o primeiro passo para sair dela. O simples ato de perceber que você tem sido refém dos pensamentos negativos abre uma brecha na parede da cela. É nesse instante que surge a pergunta fundamental: se a mente tem o poder de aprisionar, não teria também o poder de libertar? E a resposta é: sim, tem. Cada pensamento é uma semente lançada ao solo invisível da realidade. Se você planta medo, colhe limitações. Se você planta confiança, colhe oportunidades. Se você planta gratidão, colhe abundância. O problema é que muitas vezes passamos anos cultivando apenas sementes de medo, dúvida e derrota. E o jardim da vida reflete exatamente isso. O poder do pensamento positivo é a chave que abre a cela. Ele não significa ignorar os problemas, mas enfrentá-los com uma nova postura. Ele não é fantasia, é prática, é a escolha consciente de olhar para as mesmas circunstâncias de sempre, mas com outros olhos. É dizer: eu não serei mais prisioneiro da minha própria mente, eu escolho ser livre. Quando você começa a aplicar o poder do pensamento positivo, algo extraordinário acontece. Pequenos sinais de mudança surgem. Situações que antes pareciam barreiras intransponíveis tornam-se degraus de aprendizado. Relações pesadas se transformam ou se dissolvem, abrindo espaço para novas conexões mais leves e verdadeiras. A energia vital retorna e a vida começa a ganhar novas cores. Esse é o convite deste vídeo: observar os próprios pensamentos e identificar se você tem vivido como refém dos pensamentos negativos ou se já começou a acionar o poder do pensamento positivo. Pergunte a si mesmo: quantas vezes no meu dia eu repito frases de derrota? Quantas vezes eu me permito imaginar vitórias, conquistas e caminhos melhores? Essa simples autoanálise pode revelar a dimensão do cárcere em que você se encontra. Mas lembre-se, o negativo prende, o positivo liberta. A escolha começa na consciência.
Hoje pode ser o dia em que você decide parar de uma vez com o ciclo do pessimismo. Hoje pode ser o dia em que você declara: não serei mais refém dos pensamentos negativos. A partir desse momento, cada pensamento positivo que você escolhe cultivar é como uma chave girando na fechadura da sua cela interior. E quando você menos esperar, perceberá que as grades já não têm mais força. Descobrirá que a liberdade estava sempre dentro de você, esperando apenas pela sua decisão. E eu te convido a continuar comigo nessa jornada. Se esse início falou ao seu coração, escreva nos comentários: não serei mais refém. Essa simples declaração já é uma afirmação de poder, um primeiro ato de libertação. E este é apenas o primeiro passo. No próximo bloco, vamos aprofundar como a mente funciona como um verdadeiro campo de energia, que pode ser tanto prisão quanto portal de transformação. Bloco 2. A mente como campo de energia. A mente humana é um vasto campo de energia em constante movimento. Cada pensamento que nasce em nós não desaparece simplesmente. Ele vibra, gera ondas, se espalha e molda o modo como percebemos a realidade. Quando esses pensamentos estão impregnados de medo, dúvida e insegurança, nossa vibração desce. Quando carregam confiança, gratidão e esperança, nossa frequência se eleva e abre novas possibilidades. É por isso que, muitas vezes, duas pessoas diante da mesma situação têm percepções tão diferentes. Cada uma enxerga o mundo a partir da frequência em que sua mente vibra. E aqui está a verdade que poucos reconhecem. Quando a mente vibra baixo, a sensação é de cativeiro. Tornamo-nos reféns dos pensamentos negativos, como se estivéssemos presos em uma prisão invisível. Cada pensamento pesado funciona como uma grade que limita nossas escolhas e rouba nossa vitalidade. O pessimismo, repetido em silêncio, é como um cadeado reforçado a cada dia. Mas quando escolhemos conscientemente elevar a vibração, o poder do pensamento positivo começa a abrir as grades desse cárcere interior, lembrando-nos de que a liberdade sempre esteve ao nosso alcance. Esse campo energético não é uma abstração filosófica, é algo que você sente todos os dias. Pense nos momentos em que a ansiedade tomou conta. O corpo fica tenso, a respiração curta, o coração acelerado. Essa é a mente emitindo ondas de baixa frequência que reverberam no corpo físico. Agora compare com momentos de alegria genuína ou confiança plena. O corpo parece mais leve, a respiração se aprofunda, o olhar ganha brilho. Essa diferença é a prova de que nossos pensamentos não ficam confinados à mente. Eles se tornam energia que afeta o corpo, o ambiente e até as pessoas ao redor. Quando vivemos muito tempo em baixa vibração, atraímos situações que reforçam essa condição. É como se o universo fosse um eco daquilo que projetamos. Quem acredita que sempre será rejeitado, inconscientemente transmite insegurança e, por isso, experimenta mais rejeições. Quem espera fracassar acaba sabotando as próprias oportunidades. É assim que o cativeiro mental se mantém, um ciclo em que a mente cria, atrai e reforça a mesma prisão. Por outro lado, quando decidimos vibrar alto, o campo energético passa a trabalhar a nosso favor. O poder do pensamento positivo não apaga os problemas da vida, mas transforma a forma como lidamos com eles. Em vez de enxergar uma barreira intransponível, começamos a perceber um degrau de aprendizado. O mesmo erro que antes parecia prova de fracasso passa a ser visto como uma lição valiosa. Esse deslocamento de perspectiva não acontece fora de nós, acontece dentro, na energia que sustentamos. Uma boa metáfora é a do rádio. Se você está sintonizado em uma frequência de pessimismo, tudo o que ouve são mensagens de derrota, ruídos de medo, melodias de angústia. Mas, quando gira o dial e escolhe uma frequência de esperança e confiança,
descobre que há outra estação transmitindo mensagens mais elevadas. E quanto mais tempo você permanece sintonizado nessa estação, mais forte e nítido o sinal se torna. Essa transformação acontece pela escolha consciente de não ser mais refém dos pensamentos negativos. Cada vez que você identifica um pensamento destrutivo e decide substituí-lo por outro construtivo, está trocando de frequência. Cada vez que escolhe agradecer em vez de reclamar, confiar em vez de temer, está reforçando sua liberdade interior. É como se cada decisão fosse um passo para fora da cela mental. E isso não afeta apenas você. O campo de energia da mente influencia o ambiente e as pessoas com quem você convive. Uma pessoa negativa pesa o ar ao seu redor. Todos sentem, mesmo sem palavras. Já uma pessoa positiva ilumina o espaço e inspira os outros a acreditarem mais em si mesmos. Isso acontece porque energia é contagiosa. Não se esconde, não se disfarça, ela transborda. Cultivar pensamentos positivos, portanto, não é apenas um benefício pessoal, mas um serviço coletivo. Quando você escolhe a liberdade interior, sua presença se torna um farol. Ao se libertar do seu cárcere mental, você inspira e ajuda outras pessoas a encontrarem a chave para sair do delas. É assim que o despertar individual cria ondas de transformação coletiva. O campo da mente pode ser prisão ou portal. Pode ser uma cela escura onde você vive como prisioneiro, ou pode ser uma porta aberta para novas dimensões de consciência. A escolha é sua. Você pode continuar sendo refém dos pensamentos negativos, reforçando correntes que drenam sua energia, ou pode elevar sua frequência, acionar o poder do pensamento positivo e descobrir que a chave da liberdade sempre esteve dentro de você. Elevar a frequência é escolher não ser mais refém dos pensamentos negativos e caminhar para a expansão da consciência. Essa é a decisão que transforma a energia, liberta a mente e abre caminho para uma vida de equilíbrio, prosperidade e plenitude. Bloco 3. Como o pensamento negativo molda a realidade. O que muitos não percebem é que os pensamentos não são apenas ideias que surgem e desaparecem. Eles são forças criadoras que moldam a forma como enxergamos e vivemos a realidade. Quando permanecemos aprisionados em padrões mentais pesados, tornamo-nos verdadeiros reféns dos pensamentos negativos e o mundo exterior passa a refletir esse cárcere interior. Pense em alguém que acorda já acreditando que o dia será difícil. Antes mesmo de sair da cama, essa pessoa projeta no ambiente uma expectativa de fracasso. Pequenas contrariedades, o trânsito, uma palavra atravessada, um atraso, são interpretadas como confirmações de que tudo dá errado. O que poderia ser apenas um detalhe passa a ganhar o peso de uma sentença. Assim, a mente cria lentes que distorcem a realidade, e essas lentes acabam se tornando a própria realidade. Ser refém dos pensamentos negativos significa viver em um ciclo de autossabotagem. A pessoa que acredita não ser capaz evita tentar. A que acredita que não merece amor repele relações saudáveis. A que acredita que sempre fracassará inconscientemente sabota as próprias oportunidades. É a profecia autorrealizável. Aquilo que você teme se manifesta porque você já o tratou como verdade antes mesmo de acontecer. Esse é o poder da mente. Transformar crenças em experiências. Os pensamentos funcionam como filtros invisíveis que selecionam o que percebemos e como reagimos. Quando esses filtros são negativos, mesmo as situações positivas passam despercebidas. É como se houvesse um ímã programado apenas para atrair frustração, medo e derrota. E quanto mais reforçamos esses padrões, mais a cela se fortalece. Mas a boa notícia é que esse processo também funciona no sentido oposto.
Quando você escolhe conscientemente romper o padrão, acionando o poder do pensamento positivo, novas portas começam a se abrir. Isso não significa que os problemas desaparecem, mas que a forma de enxergá-los muda radicalmente. O mesmo desafio, que antes parecia insuportável, passa a ser visto como uma oportunidade de crescimento. Imagine duas pessoas enfrentando a mesma situação de desemprego. Uma, prisioneira dos pensamentos negativos, diz a si mesma: "Sou inútil, ninguém vai me contratar, não tenho valor." Essa crença a paralisa, a faz desistir de enviar currículos, a impede de se apresentar com confiança em entrevistas. Já a outra pessoa, conectada ao poder do pensamento positivo, pensa: "Esse é um momento de redirecionar minha vida, de aprender algo novo, de buscar oportunidades melhores." Essa mentalidade não elimina a dificuldade, mas cria disposição, coragem e criatividade para buscar saídas. E o mais impressionante é que não estamos falando apenas de percepções internas. Estudos científicos em psicologia positiva mostram que pessoas com mentalidade otimista têm maior resiliência, recuperam-se mais rápido de doenças e desenvolvem relacionamentos mais saudáveis. Ou seja, o que escolhemos sustentar dentro da mente tem repercussões concretas no corpo e na vida prática. Essa diferença mostra que o mundo não é apenas o que acontece fora, mas o que escolhemos sustentar dentro. Os pensamentos negativos são como sombras que se projetam sobre tudo. Os pensamentos positivos são como luzes que revelam caminhos ocultos. A realidade externa, em grande parte, responde à qualidade da energia que projetamos a partir da mente. E não pense que isso significa ignorar as dificuldades. A vida é cheia de desafios e não há como fugir deles. Mas quando somos reféns dos pensamentos negativos, esses desafios ganham proporções gigantescas e nos esmagam. Quando cultivamos o poder do pensamento positivo, enfrentamos os mesmos obstáculos, mas com postura diferente. Em vez de carregar correntes, usamos asas. É por isso que espiritualistas e cientistas convergem ao afirmar que nossa consciência participa ativamente da criação da realidade. O pessimismo constante limita, enquanto o otimismo consciente expande. A mente não é apenas espectadora, ela é co-criadora. E cada um de nós tem a escolha diária de ser refém dos pensamentos negativos ou senhor do poder do pensamento positivo. Se a negatividade molda um mundo de medo, o pensamento positivo molda um mundo de confiança. Se o pessimismo cria correntes, o otimismo cria asas. Não se trata de ingenuidade, mas de postura. Enquanto os pensamentos negativos fecham portas, o pensamento positivo abre caminhos. Enquanto os primeiros aprisionam, os segundos libertam. Por isso, este bloco é um convite para você observar como seus pensamentos vêm moldando sua vida. Pergunte-se: o que tenho colhido no meu cotidiano? Essas experiências refletem liberdade ou prisão? Estão mais alinhadas com medo ou com confiança? A resposta revelará se você tem sido um criador consciente ou apenas um refém dos pensamentos negativos. E lembre-se, a cela é real apenas enquanto você acreditar nela. O momento em que você declara "pare de uma vez" é o momento em que a chave começa a girar. E quando você escolhe o poder do pensamento positivo, começa a escrever uma nova história, mais leve, mais próspera, mais conectada à sua verdadeira essência. Bloco 4. O despertar do pensamento positivo. Chega um momento na vida em que a pessoa percebe que não pode mais viver aprisionada. Esse instante é um despertar. A clareza súbita de que existe uma saída, de que não é preciso ser eternamente refém dos pensamentos negativos. Esse despertar pode vir de uma dor intensa, de uma perda, de um esgotamento profundo ou até de uma inspiração inesperada, como uma frase que ecoa no coração.
O importante é que, nesse momento, uma nova possibilidade se revela. Imagine estar em um quarto escuro por anos. Você se acostuma com a escuridão, aprende a tatear, acredita que aquilo é tudo o que existe, até que um dia, uma fresta de luz entra pela janela. Esse pequeno feixe, aparentemente frágil, tem força para mudar tudo. Ele mostra que existe um mundo além da escuridão. Assim é o despertar para o poder do pensamento positivo, um lampejo de esperança que rompe as grades invisíveis do cárcere mental. É nesse instante que muitos afirmam a si mesmos: não serei mais refém dos pensamentos negativos. Essa declaração não é apenas uma frase, é um decreto interior, uma chave que começa a abrir portas que antes pareciam trancadas. Ao escolher sustentar esse pensamento, você inicia uma revolução silenciosa dentro de si. O poder do pensamento positivo não ignora as dificuldades. Ele não promete uma vida sem obstáculos. Pelo contrário, ele fortalece para que cada desafio seja visto como degrau de crescimento. O despertar não significa que as correntes desapareceram de repente, mas que você decidiu não se identificar mais com elas. Você percebe que a cela nunca teve paredes tão sólidas como parecia. O que a mantinha era a crença na própria prisão. E a partir desse ponto, algo começa a mudar. Pequenos pensamentos positivos, antes raros e tímidos, passam a ganhar espaço. Você começa a dizer a si mesmo: eu posso tentar, há uma saída, posso aprender com isso. Essas frases, repetidas com intenção, são como gotas de luz que iluminam um espaço antes dominado pela sombra. Cada gota importa, cada lampejo fortalece a chama. O despertar para o positivo também traz novos hábitos. A pessoa que sempre via problemas começa a perceber oportunidades. A que só enxergava derrotas passa a valorizar pequenas vitórias. A que acreditava não merecer nada bom descobre que sempre foi digna. É um processo gradual, mas cada passo é libertador. Essa transformação é visível. O corpo reage, o semblante fica mais leve, a respiração mais profunda, a postura mais firme. O coração, antes pesado, começa a bater em outro ritmo. Relações se renovam porque a energia que você transmite muda. Pessoas que antes se afastavam começam a se aproximar. O ambiente que parecia hostil passa a refletir mais acolhimento. O despertar do poder do pensamento positivo também conecta você a uma dimensão maior, a espiritualidade. A mente deixa de ser apenas um reprodutor de medos e se torna um canal de inspiração. A intuição se fortalece, a fé renasce, a esperança ganha corpo. É aqui que você percebe que cada pensamento não é apenas seu, mas parte de um fluxo maior de energia. E quando você escolhe vibrar alto, entra em sintonia com essa fonte inesgotável. Esse processo não é linear. Haverá recaídas, dias em que a sombra tentará se impor novamente. Mas agora existe uma diferença essencial. Você já experimentou a liberdade e sabe que ela é possível. A cada vez que a negatividade tentar retornar, você pode se lembrar: eu não serei mais refém dos pensamentos negativos. Essa frase, repetida com firmeza, funciona como escudo contra a recaída. O despertar é, portanto, um compromisso diário. É acordar a cada manhã e escolher conscientemente: hoje eu sintonizo no positivo. É perceber que o mundo externo pode trazer desafios, mas o mundo interno é o terreno onde a verdadeira batalha acontece. E é lá dentro de você que está a chave da vitória. No fundo, despertar é lembrar quem você sempre foi, uma consciência livre, criativa e capaz de transformar a realidade. Os pensamentos negativos foram apenas nuvens passageiras que tentaram esconder o sol. O poder do pensamento positivo é a lembrança de que o sol nunca deixou de brilhar. Hoje eu te convido a fazer essa escolha.
Declare em voz alta ou em silêncio, mas com convicção: não serei mais refém dos pensamentos negativos. Essa afirmação é o marco do seu despertar, o início de uma nova vida em que cada pensamento positivo será uma chave, cada atitude consciente será um passo, cada conquista será um testemunho da sua liberdade interior. Bloco 5. Ferramentas para reprogramar a mente. Reconhecer que você tem vivido como refém dos pensamentos negativos já é um passo transformador. Mas para que a liberdade se torne realidade no dia a dia, é necessário reprogramar a mente. A prisão mental não se rompe apenas com um lampejo de consciência. Ela se dissolve com prática, repetição e escolhas consistentes. É como trocar o software que roda na mente. Primeiro você identifica os arquivos corrompidos. Depois, instala um novo sistema baseado em confiança, esperança e expansão. A seguir, compartilho ferramentas práticas que podem ser aplicadas imediatamente. Elas não exigem recursos externos, apenas disciplina e disposição para se abrir ao novo. 1. Afirmações conscientes. As palavras têm poder e, quando repetidas com intenção, tornam-se sementes no campo mental. Por anos, você pode ter repetido frases como: eu não consigo, nada dá certo para mim, eu não tenho valor. Essas são afirmações negativas que reforçam a prisão. Para libertar-se, é preciso substituí-las por afirmações positivas, consistentes e cheias de vida. Exemplos. Hoje eu escolho não ser refém dos pensamentos negativos. O poder do pensamento positivo está ativo em mim agora. Minha mente vibra liberdade, coragem e paz. Eu sou capaz de criar uma nova realidade para minha vida. Cada pensamento positivo me aproxima da minha verdadeira essência. A prática, repita essas frases em voz alta pela manhã e à noite, olhando para si no espelho. O espelho cria um efeito poderoso de autoencontro e sua mente registra a convicção no olhar. 2. Visualização criativa. A mente não distingue com clareza o que é real do que é vividamente imaginado. É por isso que a visualização é uma ferramenta tão poderosa. Se você se enxerga fracassando, seu corpo e sua energia se alinham ao fracasso. Se você se vê conquistando, abrindo portas, sorrindo, sua energia se ajusta para tornar isso realidade. Exercício. Feche os olhos e imagine-se em uma cela escura com correntes invisíveis. De repente, você percebe que as correntes são ilusórias, feitas apenas de pensamentos repetidos. Visualize-se levantando, rompendo essas amarras e caminhando em direção a uma porta iluminada. Ao atravessá-la, sinta o peso saindo do seu corpo e o coração se enchendo de confiança. Essa imagem simbólica envia uma mensagem clara ao subconsciente. Você não é refém, você é livre. 3. Diálogo interno transformador. Grande parte do tempo, estamos conversando conosco em silêncio. Esse diálogo interno é decisivo. Quem vive como refém dos pensamentos negativos alimenta uma voz crítica, cruel, que reforça medo e insegurança. Reprogramar a mente exige mudar essa conversa. Exemplos de substituição. De nunca vou conseguir. Para cada passo que dou, me aproxima do meu objetivo. De sempre dar errado para estou aprendendo e melhorando a cada tentativa. De não mereço coisas boas para sou digno de amor, prosperidade e expansão. Cada troca é uma vitória sobre a prisão mental. Cada frase positiva é uma chave que abre espaço para novos caminhos. 4. Respiração consciente e meditação. Pensamentos negativos alimentam ansiedade e respiração superficial. Ao respirar de forma consciente, você envia uma mensagem ao corpo e à mente de que está seguro e presente. Exercício simples. Feche os olhos, inspire contando até 4, segure por 4, expire por 4 e repita. Enquanto respira, repita mentalmente:
eu inspiro liberdade, eu expiro os pensamentos negativos. Essa prática alinha corpo, mente e espírito, ajudando a dissolver a energia do cárcere mental. 5. Gratidão como antídoto. A gratidão é um dos atalhos mais rápidos para elevar a frequência. Quando você foca no que tem de bom, sua mente perde espaço para a negatividade. A gratidão quebra correntes invisíveis, porque muda o foco da carência para a abundância. Prática diária. Antes de dormir, escreva 3 coisas pelas quais é grato. Podem ser pequenas: um sorriso recebido, um prato de comida, um momento de paz. Esse exercício treina a mente para perceber a luz mesmo em dias nublados. Essas ferramentas não são mágicas, são práticas. Quanto mais você as utiliza, mais forte se torna o novo padrão mental. Aos poucos, o velho hábito de ser refém dos pensamentos negativos perde força e o poder do pensamento positivo ganha espaço até se tornar a sua forma natural de pensar. Lembre-se, reprogramar a mente é um processo contínuo. Cada afirmação, cada visualização, cada respiração consciente é como um tijolo na construção de uma nova realidade. O cárcere mental não é derrubado de uma vez, mas com paciência e constância. Por isso, eu te convido. Escolha uma dessas práticas e comece hoje. Declare em voz alta: não serei mais refém dos pensamentos negativos. Ao afirmar isso, você dá o primeiro passo concreto rumo a uma vida mais leve, próspera e conectada com sua essência verdadeira. Bloco 6. Transformando energia em prosperidade e equilíbrio. Quando você deixa de ser refém dos pensamentos negativos, algo poderoso acontece. A energia começa a circular novamente. A mente, antes aprisionada em padrões de medo e limitação, abre espaço para que novas possibilidades floresçam. Onde antes havia estagnação, surge movimento. Onde antes havia escassez, nasce abundância. O que muda não é apenas a forma de pensar, mas a qualidade da energia que você emite para o mundo. E o mundo responde a essa energia. A prosperidade não é apenas dinheiro, mas um estado de fluxo em que a vida se alinha de maneira mais natural. Pessoas, oportunidades e recursos começam a aparecer com mais facilidade porque você deixou de bloquear o fluxo com pensamentos de escassez. O que antes era visto como impossível torna-se acessível. A chave dessa mudança é simples e profunda: sua vibração. Quem vive como refém dos pensamentos negativos transmite ao universo a mensagem de que não merece prosperar. Esse padrão se reflete em escolhas ruins, em relacionamentos tóxicos, em oportunidades perdidas. Já quem se conecta ao poder do pensamento positivo comunica outra mensagem: eu sou digno, eu mereço, eu estou pronto. E essa nova frequência atrai situações compatíveis. Equilíbrio também é parte dessa transformação. Uma mente negativa cria um corpo tenso e uma alma inquieta. Nada parece suficiente, nada satisfaz, porque o cárcere interior distorce todas as experiências. Mas, ao elevar a vibração, você encontra serenidade mesmo em meio aos desafios. Descobre que o equilíbrio não é ausência de problemas, mas a capacidade de manter-se centrado diante deles. Um exemplo prático. Pense em alguém que enfrenta uma dívida. O prisioneiro dos pensamentos negativos se desespera, alimenta a ansiedade e transmite medo, o que o paralisa ainda mais. Já quem usa o poder do pensamento positivo, encara a mesma dívida como um aprendizado, respira fundo e busca soluções com clareza. Essa atitude não elimina a dificuldade de imediato, mas abre caminhos reais para a superação. A prosperidade também se manifesta nos relacionamentos. Uma pessoa que vibra medo atrai conexões baseadas em insegurança, ciúmes ou desconfiança. Mas quem vibra confiança e amor atrai relações mais saudáveis, baseadas em troca verdadeira.
Isso acontece porque deixamos de projetar correntes invisíveis nos outros e passamos a irradiar liberdade e acolhimento. O equilíbrio espiritual também floresce. Quando você não é mais refém dos pensamentos negativos, sua conexão com o divino se fortalece. A oração ganha mais vida, a meditação mais profundidade, a intuição mais clareza. Você percebe sinais que antes passavam despercebidos porque estava cego pela escuridão interna. Agora, com a mente iluminada, você caminha com mais fé e certeza. E essa transformação se reflete no corpo. Estudos mostram que pessoas que cultivam o pensamento positivo apresentam maior imunidade, menor risco de doenças cardíacas e melhor qualidade de sono. Isso porque corpo, mente e espírito não estão separados. Quando um se equilibra, todos os outros se alinham. Prosperidade, então, deixa de ser apenas uma questão externa e passa a ser uma condição integral. Saúde, paz, relacionamentos, espiritualidade e recursos materiais. Mas atenção, prosperidade não é acúmulo, é fluxo. Quando você vibra no positivo, começa a perceber que a vida se movimenta em ciclos de dar e receber. Você sente prazer em compartilhar e, ao compartilhar, recebe ainda mais. Essa consciência dissolve a ilusão de que há falta. No lugar da escassez, nasce um profundo senso de abundância que se manifesta em cada detalhe da vida. Por isso, a verdadeira transformação energética é também um convite à responsabilidade. Agora que você sabe que seus pensamentos moldam sua realidade, percebe que não pode mais sustentar correntes mentais que bloqueiam o fluxo. A cada escolha de pensamento, você decide entre escassez e prosperidade, entre desequilíbrio e harmonia. Bloco 7. Conclusão. A escolha diária pela luz. Ser livre é uma escolha diária. A cada manhã, quando os primeiros pensamentos surgem, você decide se continuará sendo refém dos pensamentos negativos ou se abrirá espaço para o poder do pensamento positivo conduzir o seu dia. Essa escolha pode parecer pequena, quase imperceptível, mas é ela que define a energia que você carrega e a realidade que você cria. Muitos acreditam que a vida se resume às circunstâncias externas, mas a verdade é que tudo começa dentro. Se a mente permanece presa em correntes de medo e pessimismo, o mundo ao redor se torna pesado, hostil e limitado. Mas, quando a mente decide vibrar esperança, confiança e gratidão, o mesmo mundo ganha cores mais vivas, oportunidades mais claras e caminhos mais abertos. Não se trata de negar os desafios. Eles continuarão existindo. A diferença está em como você os encara. O prisioneiro da negatividade vê obstáculos como muros intransponíveis. Quem desperta para o positivo os vê como degraus de evolução. Essa diferença de postura é o que separa uma vida de estagnação de uma vida de crescimento. Lembre-se, não é necessário uma mudança radical de uma hora para outra. A transformação acontece nas pequenas escolhas diárias. É no momento em que você decide trocar uma frase de derrota por uma de confiança. É quando você escolhe agradecer em vez de reclamar. É ao optar por acreditar que é possível, mesmo quando ainda não enxerga todas as soluções. Cada escolha é um tijolo que constrói a sua liberdade. A cela mental não se desmancha de uma vez. Ela é desmontada pensamento por pensamento, atitude por atitude, até que um dia você percebe que já não existe mais prisão. Nesse dia você olha para trás e reconhece: eu era um refém dos pensamentos negativos, mas escolhi me libertar. E essa consciência é uma das maiores vitórias que alguém pode alcançar. O poder do pensamento positivo é mais do que uma técnica, é um estilo de vida. É acordar e declarar: eu não vou permitir que minha mente seja dominada pelo pessimismo. É sustentar essa decisão mesmo diante das dificuldades.
É compreender que cada pensamento é uma semente e que você tem a escolha de cultivar flores ou ervas daninhas. A luz não está distante, ela sempre esteve dentro de você. O que os pensamentos negativos fizeram foi criar nuvens que encobriam esse brilho. Mas agora você sabe, basta afastar essas nuvens um pouco a cada dia para reencontrar a clareza. Esse é o processo de cura, de libertação e de expansão. E não se esqueça, você não está sozinho. Todos nós, em algum momento, lutamos contra a prisão dos pensamentos negativos. Essa jornada é coletiva. Ao escolher a luz, você inspira outros a fazerem o mesmo. Sua transformação pessoal se torna um farol que ilumina a vida de quem cruza o seu caminho. Por isso, este é o convite final. Faça da escolha pelo positivo um ritual diário. Acorde cada manhã e declare para si mesmo: hoje eu não serei refém dos pensamentos negativos. Hoje eu escolho a luz, a confiança e a esperança. Essa simples prática tem o poder de mudar a sua vibração e, pouco a pouco, mudar a sua vida inteira. Meu amigo, minha amiga, obrigado por caminhar comigo até aqui. Que este vídeo seja mais do que palavras, que seja um chamado para a sua transformação. Lembre-se, a chave da liberdade já está em suas mãos e o caminho da luz está sempre disponível para quem decide trilhá-lo. Nos vemos no próximo vídeo para continuarmos juntos essa jornada de libertação, equilíbrio e expansão da consciência. Até lá!